Boa noite, Ana Catarina. Prazer estar te conhecendo. Mais um caso de sucesso aí do Admirável Emprego Novo. Esse ano aí, 2019, está sendo muito legal assim conhecer cada aluno que está se recolocando pelo curso. Então, eu queria começar te apresentando, falando qual região aí do Brasil tu fala, de que área profissional que tu és. Uhum. Boa noite. Boa noite. Eu tô morando em São Paulo. Uhum. Eu sou farmacêutica, né? Só que eu sou da área industrial, então eu me especializei nessa área. E eu sou de Minas, mas eu vim para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Uhum. Legal. É isso. E quando tu conheceu o curso, Ana, o que que estava acontecendo? Tu estava trabalhando? Tu estava desempregada? Como é que foi? Não, eu estava no final do meu mestrado e Uhum. aí eu vi uma propaganda, né, do curso, e resolvi assistir aquela palestra, né, gratuita, e no final do curso eu não resisti. Eu acabei comprando porque, nossa, eu fui muito envolvida com a palestra e eu estava um pouco, né, naquele final de mestrado você fica com aquela insegurança, não sabe o que Uhum. fazer. E eu queria ir para o mercado de trabalho, então eu achei que foi uma boa oportunidade de saber Uhum. como fazer isso. Eu já estava começando a olhar algumas coisas, mas sem sucesso, assim, então eu queria procurar uma alternativa. Tu já tinha currículo, Ana? Eu já tinha o meu currículo, mas eu mandava para as vagas e nunca era chamada, e eu não sabia qual abordagem, né? Eu não sabia nem que. Eu nem acreditava que acontecia isso de chamarem a gente, né, pelo site de vagas ou pelo LinkedIn. Eu não sabia da importância do LinkedIn. Meu LinkedIn era todo desatualizado, Sim. então Era o perfil fantasma que a gente diz, né? A pessoa criou, mas deixou lá abandonada. tava lá uns 4 anos já que eu nem atualizava. Uau! Poxa, para tua área é super importante, para todas, mas a tua área é uma área que eu vejo que tem bastante alcance ali no LinkedIn. Com certeza. Então, tu já tinha enviado alguns currículos quando tu entrou no curso? Eu já tinha Ah. enviado. Eu tava começando a olhar, né? E só que eu vi que, não sei, eu não tava muito segura assim em relação ao meu Uhum. currículo, ao formato, e eu procurava, né, coisas na internet, mas nada ficava muito claro, assim. Então, eu tava meio insegura, assim, e isso eu acho que atrapalhava um pouco, mesmo na hora Uhum. de procurar a vaga e tudo mais. E, na Sim. verdade, eu sabia o que eu queria direito, né? Então, o curso me ajudou muito nisso também, a definir o que Ótimo. eu queria. Uhum. É, porque quando eu comecei, eu tava super perdida. E vocês vão falando, assim, de um modo que vai direcionando a gente, sabe? Então, no final, eu consegui, assim, pontuar, né, quais as vagas que eu queria, né? Ótimo. E colocar a minha vaga de prioridade, qual que era aquela que eu Uhum. tava buscando mesmo, e as outras possíveis também, né? Isso foi Uhum. muito importante e Nossa, direcionar que bem. bom. É, E Ana, o que tu comentou que fez o mestrado e tu chegasse a fazer estágio, daí tu fez tua graduação e foi direto é, para o mestrado e foi a primeira vez eu que tu fiz estava buscando vaga efetiva, então tu veio mais na parte estudando e ainda experiência prática não tinha, tipo, carteira assinada. Não, eu fiz um estágio no final do curso, que Tá. era obrigatório, né? Uhum. Era 6 horas de estágio eram obrigatórios, mas em indústria que eu fiz também, mas eu optei por fazer o mestrado logo depois, então eu não tive essa experiência de carteira assinada nem nada, então não sabia nem como Uhum. funcionava, né? O Uhum. mercado de trabalho e tudo mais. Que legal. Então, definindo assim o objetivo, começando ali o primeiro módulo, tu foi pro teu currículo. E aí ele ficou Sim. outra cara, assim, já mudou muito. Nossa, coisa. Eu tirei muita coisa assim que eu colocava que eu achava que era importante, mas né, que eu vi que não era, que tinha que ser uma coisa mais enxuta, né? Que vocês Uhum. falam, tem que ser, né, um trailer de um filme bom, que você tem que fazer com que a pessoa queira assistir e tudo mais. Eu gosto muito dessas analogias, para mim ficou muito fácil de entender. E até os esquemas, assim, eu peguei a base de dados, né, dos currículos lá e Uhum. achei até um modelo lá que era uma pessoa parecida Que com legal. história, né, de área acadêmica também, e eu vi que ele tinha colocado o mestrado e doutorado como experiência, né, profissional Uhum. mesmo. Então, eu Uhum. tentei como uma
experiência profissional, porque eu fui bolsista, então, assim, né, eu acrescentei, eu era em tempo integral, então, assim, Uhum, é uma experiência também, né, claro. profissional. E é o que tu Aí, tem de depois, carta na manga, tu tem que usar isso, né? É o que tu tava fazendo, então não dá pra desmerecer o que tu vinha fazer. sim, aí eu consegui colocar com outra cara, assim, né? Eu coloquei, e o resumo também, eu não tinha resumo no meu currículo, e eu acho que fez muita diferença Faz. colocar, assim, as palavras-chave, né? E aí eu fui fazendo, no resumo mesmo, eu já coloquei, assim, tanto, já comecei a colocar uma experiência na faculdade mesmo, né? Porque eu Uhum, tava procurando uma área, assim, mais de laboratório, então eu consegui legal. acrescentar minha experiência na faculdade, no resumo, e aí, depois desse que eu comecei que eu mudei o currículo, né, que eu enviei, Uhum. eu na primeira semana já recebi uma ligação, assim, Uau! foi 4 dias depois, que eu tinha mandado para uma vaga que eu vi no Ah, que LinkedIn. Aí eu demais. arrumei meu LinkedIn, né? E 4 dias depois que eu mandei para uma vaga, era uma vaga assim que era perfeita, tudo a ver com o meu mestrado. Muito, eu me vi assim na vaga, e aí eu fui, mandei, né? Arrumei direitinho meu currículo, mandei. Aí eles me ligaram. E aí eu participei do processo seletivo todo. Só que me ligaram falando que, um mês depois, eles me ligaram falando que eu tinha sido. Eu estava entre os 3 finalistas, Tá. né? Já na primeira seleção. Uhum. Só que depois não me deram mais notícias. Então eu pensei assim, a selecionar outra pessoa, mas tudo bem, né? Bola pra frente. Tá. E isso foi em outubro do ano passado, só que eu parei um pouco de procurar, né? Porque eu fiquei um tempo por conta de finalizar o mestrado. Uhum. E aí em janeiro eu retomei, comecei a assistir de novo as aulas. E comecei a estudar mais, né? E comecei Uhum. a Se dedicar mais. me dedicar mais, procurar mais vagas e procurar nos sites das empresas específicas que eu listei que eu queria mais. Tudo aqui em São Paulo mesmo, Tá. e Grande São Paulo. Aí, em fevereiro, eu participei de. Nossa, me ligaram. Teve uma semana que me ligaram, acho, de cinco empresas. Ah, que Já demais. assim, só de eu ter, né? Porque que eu ia fazer? Né? Eu ia arrumando meu currículo de acordo com as Uhum. vagas, né? Isso. Então, a partir de fevereiro, começaram a me ligar. Teve uma semana que eu fiz 4 entrevistas em 4 empresas E tu olhou diferentes. todas as aulas de entrevistas, chegou a olhar? Olhei todas. Nossa, e aí eu fazia tudo. Tudo, tudo. Que legal. Desde falar, né, que eu era pessoa para vaga, falar para mim mesma antes, é A muito tática importante do X, muito a, importante. a tática do X, as táticas também de criar empatia, né, de você Isso. ver pelo tempo da pessoa. Nossa, a pessoa muda, assim, você vê que o recrutador muda, Sim, muda sim. na Espelhar o hora que recrutador, é isso aí mesmo. isso tudo eu prestava muita atenção. É claro que tem umas coisas que a gente esquece na hora, né? Faz parte. Mas eu consegui chegar, assim, né, Eu cheguei até entrevista com o gestor Uhum. em todas elas, em todas as 4 seleções. Ótimo. É, em 2 eu passei, mas eu optei por um emprego temporário na época, porque a outra não me interessava tanto, Tá. não é que me interessava tanto. Então eu optei por esse outro emprego temporário. E aí, nesse emprego temporário, quando eu estava nele, eu vi que essa empresa que eu tinha feito a seleção lá em outubro, ela reabriu essa vaga. Uhum. Tinha feito a seleção. E eu lembro que o gestor, que eu tinha conversado com o gestor, e ele gostou muito de mim, porque ele me passou para o diretor de inovações, né? Então, ele já tinha me selecionado, porque se eu cheguei até É, os ele 3 já tinha aprovado. finalistas. Uhum. Então, eu vi que essa vaga reabriu e eu procurei ele direto no LinkedIn, o gestor da vaga. Tu viu a vaga pelo LinkedIn mesmo, que estava reaberta? No LinkedIn mesmo. E aí eles direcionam para o site da empresa. E aí eu Aham. fui me candidatei na mesma hora de novo Uhum. e procurei o nome do gestor lá no LinkedIn. Eu não tinha ele, não, mas eu Muito adicionei bom. ele Gostei. e fui lá e falei.
Falei, olha, eu vi que a vaga abriu de novo e no ano passado eu tive um feedback positivo de vocês, então eu queria saber Uhum. se eu queria já deixar meu interesse pela vaga, né? Eu já me inscrevi de novo, mas já queria te adiantar meu interesse pela vaga. E aí ele me respondeu, ele falou assim, não, claro, eu tinha perguntado para ele se ele lembrava de mim, ele falou, lembro sim, pode deixar que a gente vai conversar de novo. Aí nessa mesma semana eles me ligaram de lá e aí retomaram o processo seletivo. Eu Uhum. estava ainda na outra empresa, no emprego temporário, mas aí eu participei desse processo seletivo, né? Que essa era a vaga que tinha a minha cara, assim, que eu mais Sim, queria. sim. E participei de novo, foi bem puxado, porque era uma outra recrutadora. Uhum. O recrutador anterior tinha saído. E aí eles fizeram todos os testes de novo, né? Teve teste online, teve teste de inglês, porque é uma multinacional. E aí teve teste de inglês online, teve teste de personalidade online, passei por tudo, fui lá falar com ele. Eles me pediram para fazer uma apresentação em inglês, eu fiz a apresentação. Oh. Aí no dia que eu terminei a apresentação, nesse dia que foi no final do mês passado, peraí, tem uns 15 dias, foi no meio do mês passado. No mesmo dia, Em a junho recrutadora. mesmo. Uhum. Isso, em junho mesmo. Foi no meio do mês, assim, lá pro dia 15. Uhum. Aí, no mesmo dia da apresentação, terminou a apresentação era umas 3 horas da tarde. Às 5 horas, a recrutadora me ligou, me fazendo a proposta já de emprego lá. Ah, que demais. E onde é que tu tava quando ela ligou? Eu tava chegando em casa, eu acho. Eu tava chegando em casa. É porque é na Grande São Paulo, né? Não Uhum. é em São Paulo mesmo. Então eu tava chegando em casa, ela já me ligou. Aí Tu ela viu que só me era o perguntou. número da empresa? Tu sabia que era o Eu número vi da empresa? eu tinha o número dela já. Ela me passou o número dela. Ela já tava conversando comigo, né? Ela tinha Uhum. já anotado o número dela. Aí eu vi e Aí tu já fiquei. ficou assim, ai, que será? Eu já pensei, né? Ou é o não ou é o sim. Aí ela me fez a proposta na hora mesmo, né? Nossa, eu nem acreditei. Fiquei muito feliz, muito feliz. Como é que foram as comemorações, Ana, com a família? Eu nem tinha contado para ninguém que eu estava fazendo o processo seletivo, porque da outra vez que eu fiquei, que eu cheguei até a final, assim, né? E depois não me responderam, todo mundo ficou um pouco decepcionado, né? Então eu falei, não vou falar para ninguém, porque não vai criar expectativa. Aí, quando eu falei, minha mãe nem sabia que eu estava participando do processo. Aí eu contei para ela, ela ficou toda feliz. Ela falou, eu já sabia. Todo mundo E a ficou empresa feliz. comentou o que que tinha acontecido da outra vez? Eles tinham selecionado alguém, essa pessoa saiu ou eles tinham fechado o Não processo? congelaram a vaga. O processo tinha sido congelado na Congelado. época. Uhum, Aí eles agora. uhum. E tu vê, se tu não tivesse, Ana, também ativa, a tua parte nesse processo foi muito importante, porque tu tinha Uhum. as táticas, mas tem a questão de tu ter ficado de olho, de tu estar entrando no LinkedIn, isso também é importante, porque tu pegou o time perfeito, assim, de entrar em contato com o gestor, de fazer ele lembrar de ti, isso tudo também Uhum. foram ações importantes que tu fez. E É, aí tu já estava tranquila das táticas, tu sabia como fazer na hora da entrevista, mas chegar lá também foi muito da tua atitude. Parabéns, porque foi bem legal tu ter feito isso. E tu obrigada. iniciou. Pode É falar. difícil para mim, porque eu sou bem tímida, sabe? Uhum, Então, assim, para eu ter coragem assim, de ir lá e falar assim, eu não tô incomodando, ou não tô, né, enchendo o aham. saco, para mim é bem difícil, mas eu pensei, não tenho nada a perder e acho que eles também, né? É bom para eles também ver meu Claro, interesse. claro que sim. Porque o LinkedIn ele é uma rede social profissional. Então ela existe para isso mesmo, né? Essa rede existe para que tu possa chamar e socializar com as pessoas. Então é diferente de tu ir numa rede pessoal da pessoa e chamar ela. Não, tu tá na rede profissional. Se a pessoa tá lá, ela tá disposta também a se relacionar com outras pessoas. Então não tem problema nenhum, né? Às vezes a forma de falar muda a receptividade da pessoa.
Mas essa atitude tua Sim. foi importante e é para isso que existe o LinkedIn. Então tu usou da forma certa e ponto para ti, né? Porque a gente não sabe como é que teria sido o processo ou se tu teria entrado no Uhum. processo se não tivesse sido também dessa forma, né? De repente outros candidatos estavam participando e eles te deram feedback assim de como tu foi no processo, da tua entrevista. Deram a recrutadora mesmo, assim, já falou que o gestor tinha gostado muito né, tanto da parte técnica que eu apresentei, Uhum, quanto da minha pessoa mesmo, né? Falou que eu era uma pessoa tranquila. Um ponto que eu achei muito interessante, a questão de falar sobre os defeitos, uhum, aquela coisa que você explica, né? Que você tem que falar como você está resolvendo isso, como você lida com os seus defeitos, né? Não só uhum. falar que ele não quer saber o seu defeito. Sim, E isso para mim foi, eu acho que um ponto bem importante nas sim. entrevistas, né? Saber lidar com seus defeitos. Foi muito legal porque eu também consegui descobrir com as aulas quais eram os meus defeitos. Já pensou, já foi preparada com a resposta? Ótimo. Sim, entender o porquê das perguntas é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que é bobeira, que é Uhum. E outra coisa também que eu fazia toda semana era anotar na minha agenda. Eu tenho um planner e aí eu vou anotando. Eu deixava assim, né, no meu. Eu escrevia assim num papelzinho de lado, assim, colava assim. Eu colocava sempre aquela frase que você fala, né? Quando desistir não é uma opção, O o sucesso é sucesso é inevitável. inevitável. Eu colocava toda semana, assim. Ah, que legal, que legal. Eu fico bem É emocionada de saber disso, bem motivador. emocionada. Eu enchi o olho de lágrimas. Ana, e a questão de pretensão salarial para ti que nunca tinha trabalhado, né, carteira assinada, também eu sei que às vezes poxa, Renata, não sei quanto pedir. As aulas te ajudaram, tu conseguiu formar a tua pretensão, eles te perguntaram quanto que era a tua pretensão. Sim, quando no meu primeiro emprego eles não perguntaram no temporário, eles já falaram de cara, é X, mas estava dentro do que eu via mesmo ali para analista júnior, né? Que Uhum, eu seria júnior e tal, estava dentro do que eu procurei, né? Procurei saber. E nessa nova empresa eles também estavam dentro do um pouco a mais, né, do que no que eu estava no emprego temporário, né? Eu fiz as contas, era 20% a mais do que eu ó, ganhava no outro emprego, E também tá assim, até um pouco acima do que tá aí no mercado, né, ótimo. para vaga de júnior, e eles E só me perguntaram multinacional tem quanto. benefícios também, né? Sim, sem contar os benefícios também, né, que tem tudo lá, tá incluso, né, tem vários Uhum. benefícios. Mas eles só me perguntaram quanto que eu ganhava no meu emprego de antes, né? Eles não perguntaram pretensão salarial, mas me ofereceram algo maior. Ótimo. E tu entrou então em julho agora ou junho? Semana, segunda-feira agora que eu comecei lá. Recém começou. Tá É, ainda na integração. juro. Essa semana é mais integração. Mas, nossa, eu tô super feliz, super Ai, que empolgada. demais. É super bom, né? O início, assim, é uma expectativa maravilhosa. Não tô nem acreditando ainda, porque é tanta agonia, né? Que, sério, se eu soubesse desse curso antes, eu já teria feito assim, no meio do mestrado, eu já teria começado. Que Porque legal. achei que fosse me ajudar tanto. Eu sei que é mérito meu também, mas Sim, é sim. porque eu achei muito motivador, muito mesmo. Para mim foi muito. Ai, que bom. Ana, e pra ti, assim, de tudo que tu viu, tem um ponto específico que tu achou que foi a tua virada de chave, assim, o teu ponto de virada? Tipo, pô, isso aqui eu não sabia e depois percebeu que isso foi o que te ajudou mais. É direcionar mesmo os currículos, né, para a vaga e saber o que você quer também, Uhum. porque Estabelecer o teu objetivo. estabelecer o objetivo para mim foi primordial. Que depois disso eu consegui mostrar para as empresas que eu realmente queria aquela vaga porque eu tinha muito interesse, né? Eu não Sim, queria só trabalhar, eu quero trabalhar no que eu gosto, no que tem a ver comigo. sim, sim. Quero contribuir, mostrar esse encaixe, né? Fazer um encaixe melhor. Sim. Porque às vezes a gente está desesperado, a gente pensa, eu aceito qualquer coisa. E não aceitava qualquer coisa. É, Nem tentava qualquer coisa também. é Tava isso bem aí. Te deu segurança pra dizer, não, peraí, também vou escolher, né? assim.
Uhum. Tô segura, olha, meu currículo tá show, agora eu posso conseguir algo melhor. É. E depois ainda que a gente começa a receber mais ligações, né? Essa semana mesmo outra indústria já me ligou também, só que aí eu tive Arrasou. depois que a gente começa a receber as ligações, né, a gente fica bem mais animado. Quando você já é chamado para entrevista, já te dá aquele ânimo, né? Uhum. Então, aí você vê que seu currículo tá bem. Então, você vai mais para a parte das entrevistas, estudar as entrevistas. Eu Sim. não fiz de grupo, né? Uhum. Só foi a parte, acho que, do curso que eu não assisti porque eu não precisei fazer. Uhum. Mas essa eu assisti várias vezes as aulas, várias Ai, vezes. que bom. Deu pra Aquele ver que tu sabe bem. Que coisa boa, Ana. Olha, prazer te conhecer. Muito sucesso aí na tua empresa nova. Tu merece realmente, assim, a tua dedicação foi o que faltava aí para tua carreira deslanchar, para tua situação mudar. Então, parabéns por ter se dedicado, por ter acreditado também, não só na gente, mas em ti, né? Não, eu posso, eu vou conseguir. Tu anotar a frase, tudo isso parece assim, ai, que pequeno. Não, tudo isso é fundamental nesse momento e tu fez super bem. Foi ótimo ter conhecido a tua história. Obrigada por ter contado aí um pouquinho mais como é que foi tua trajetória no curso. E as portas estão abertas também, o que precisar, né? Tu começou não faz tanto tempo, então conta com a gente também para o que precisar. Beleza, obrigada. Obrigada a vocês por todas as aulas. Gostei muito. Ah, que bom.